Antes de abrirmos a palavra de Deus, nós iremos orar ao Senhor mais uma vez, orar colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando a igreja diante do Senhor, pedindo que o Senhor continue a sua boa obra nesta igreja, continue a sua boa obra em nossas vidas. Vamos mais uma vez interceder por nós, interceder pela igreja do Senhor, para que o Senhor de fato possa glorificar o seu nome em nós e assim o seu nome seja exaltado e o seu evangelho seja proclamado nesse mundo. Oremos novamente ao Senhor, baixemos nossas cabeças, oremos ao Senhor nesse momento. Senhor, nós mais uma vez, ó Pai, neste culto ao Senhor, nós elevamos as nossas vozes em oração a Ti, ó Pai. Neste momento, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor como a Tua igreja, rogando a Deus por nós, rogando por aqueles que estão aqui presentes e por irmãos nossos que não puderam estar presentes ou que não estão presentes aqui hoje. Nós rogamos a Deus pela Tua igreja, reconhecendo, Deus, que não há melhor lugar para o Teu povo senão diante do Senhor. E é diante de Ti, ó Pai, que nós queremos estar e nos apresentar nessa noite, rogando a Deus sempre a Tua graça, a Tua misericórdia, a mesma graça e misericórdia que perdoou os nossos pecados, que nos justificou e que agora nos santifica e nos purifica também do pecado. A nossa oração, ó Deus, nessa noite, é que o Senhor continue a boa obra que o Senhor iniciou em nós, que o Senhor iniciou na igreja. Não permita, ó Deus, que o nosso orgulho, a nossa imaturidade, Senhor Deus, traga divisões sobre o Teu povo. Não permita, ó Deus, que nós sejamos guiados por homens e não por Jesus Cristo. Não permita, Senhor Deus, que nós venhamos esvaziar o Evangelho de Cristo, buscando glória própria, exaltação própria. Ó Deus, dá em cada um de nós o desejo de servir ao Senhor. Nos lembra nessa noite que há apenas um único Senhor, um único cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, não permita que em nós cresça rivalidades, divisões, conflitos, brigas, disputas. Que o Senhor guarde esta igreja, Senhor Deus, disso. E que em nossos corações e nesta igreja reine um único Senhor, um único cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E que, reinando em nós, a Tua vontade seja feita em nós e o Teu nome seja glorificado através de nós. Essa é a oração, ó Deus, que fazemos em nome do Redentor e único Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, desta vez na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 17. Ouça com atenção, com fé, o que diz a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome.
Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém. Vamos mais uma vez, irmãos, em oração ao Senhor, rogando a sua capacitação e graça para compreendermos essa porção da palavra que acabamos de ler. Oremos. Senhor, nós lemos a tua palavra e nós cremos que o Senhor é poderoso para desvendar os nossos olhos, para compreendermos as tuas leis, a tua palavra. Ó Deus, faz isso, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, desde o início das exposições dessa carta, na carta de Paulo aos Coríntios, nós temos observado como essa igreja é uma igreja complexa, é uma igreja difícil. Nós vimos que Paulo foi o grande fundador dessa igreja, Paulo foi aquele que, através de uma viagem missionária, começou a pregar o evangelho naquela cidade, na cidade de Corinto, e o texto de Atos registra que ele passou 1 ano e meio naquela cidade, pregando a palavra, ensinando o evangelho de Cristo naquela cidade. E a palavra de Deus também nos diz que muitos foram salvos por intermédio da pregação de Paulo. Muitos ouviram a pregação da palavra através do apóstolo Paulo e foram salvos pelo Senhor. Muitos gentios, judeus, ricos, pobres, pessoas das mais diferentes categorias sociais, nós poderíamos dizer assim, foram salvos, de fato, por meio da pregação do apóstolo Paulo. Nós então sabemos que depois de passar 1 ano e meio com a igreja, Paulo continuou sua viagem missionária e depois de passar um bom tempo longe da igreja, ou pelo menos algum tempo longe da igreja, Paulo recebeu más notícias a respeito daquela igreja que ele havia fundado, aquela igreja que ele havia começado. Ele recebeu más notícias de pessoas como Estéfanas, Fortunato, Acaico e também os da casa de Cloe, como nós veremos hoje. Nós precisamos nos questionar que más notícias eram essas, e nós podemos ver que toda a carta de Paulo aos Coríntios nos ajudam a entender que más notícias eram essas. Não eram nenhuma nem duas, eram muitas más notícias, e nós podemos citar que dentre os problemas que foram mencionados até Paulo, Paulo menciona alguns na carta. Nós podemos ver divisões dentro da igreja, isso vai dominar a carta até o capítulo 4. Nós vemos relacionamentos imorais, nós vemos dúvidas sobre casamento e divórcio, nós temos questões sobre liberdade cristã, sobre comidas oferecidas a ídolos, se o crente poderia comer ou não. Nós temos dúvidas quanto à participação das mulheres no culto, quanto ao uso do véu, quanto a dons espirituais, além de questionamentos sobre a ressurreição de Cristo. Ao que tudo indica, era uma igreja que tinha muitas questões, muitos problemas. E é interessante perceber que essa igreja foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Apolo, provavelmente Pedro também passou um tempo ali, e mesmo assim era uma igreja muito difícil, com muitos problemas, com muitas dificuldades. Mesmo tendo tido excelentes pastores, era uma igreja muito problemática. E se nós pensamos que a nossa igreja é difícil, basta ler um pouco a carta de Coríntios, que nós vamos ver que é muito difícil encontrar uma igreja que se compare à igreja de Corinto em termos de dificuldades e assim por diante. Depois de se apresentar, então, no início da carta, depois de apresentar a si mesmo, apresentar os irmãos, dar a sua saudação inicial, a dar as suas ações de graças, como Paulo normalmente faz nas suas cartas, a partir do versículo 10 do capítulo 1, finalmente Paulo começa a tratar dos assuntos, dos problemas dessa carta. E Paulo começa tratando do primeiro grande problema daquela igreja, que eram as divisões. Nós vamos demorar algumas semanas tratando desse problema, afinal de contas, Paulo vai passar do capítulo 1 até o capítulo 4, tratando das divisões da igreja. Isso nos mostra que o problema das divisões em Corinto era um problema complexo e que exigia de Paulo tratar dessas questões de forma calma, cautelosa e também muito precisa. Afinal de contas, muitas questões precisavam ser tratadas ali. Desse problema, ou o primeiro aspecto desse problema. Nós veremos que a igreja estava dividida em grupos, em partidos que seguiam líderes diferentes ao mesmo tempo.
E ao seguir esses líderes diferentes, eles deixavam de seguir o verdadeiro e único Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, as cartas de Paulo têm o intuito de promover transformação, mudanças nos leitores. E a partir disso, irmãos, nós aprenderemos através de como Paulo começa a tratar as divisões na igreja em Corinto. Nós aprenderemos que somente firmada no Evangelho a igreja pode superar as divisões. Somente firmada no Evangelho a igreja pode superar as divisões. E nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que a imaturidade e o orgulho atacam a unidade da igreja. A imaturidade e o orgulho atacam a unidade da igreja. Veja que no versículo 10, o apóstolo Paulo então começa as suas exortações na carta com um apelo à unidade. E veja que essas exortações são uma importante orientação para compreendermos o propósito de Paulo aqui. Paulo está corrigindo algo, está esperando uma transformação. Isso fica evidente no versículo 10, quando ele diz: Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Paulo, irmãos, traz a sua exortação na forma de um pedido, de um apelo mesmo. A palavra pedir aqui, a ideia do peço-lhe, a gente poderia entender que é uma forma mais forte ainda, Paulo está rogando à igreja, Paulo está clamando à igreja. E qual é o clamor de Paulo? Qual é o pedido de Paulo? Qual é o apelo de Paulo? O apelo de Paulo é que eles estejam unidos. E veja que Paulo faz questão de dizer que o seu apelo é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso faz questão, e Paulo usa isso para mostrar aos irmãos que o seu apelo, o seu pedido, a sua exortação não vem dele mesmo. Por mais que ele fosse apóstolo, por mais que ele tivesse autoridade para exortar a igreja, Paulo faz questão de ensinar à igreja que a sua exortação, que o seu apelo, que o seu pedido não vem dele, mas vem do próprio Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que deseja a unidade da igreja. É o Senhor Jesus Cristo que roga àquela igreja que ela fosse unida. E Paulo diz então que em nome de Cristo Jesus, aqueles irmãos deveriam estar de acordo naquilo que falam, não deveria haver divisões entre eles, eles deveriam estar unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Em resumo, todas essas palavras de Paulo servem para dizer àquela igreja que eles deveriam ser uma igreja unida, no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito, no mesmo parecer, sem que houvesse desunião, mas havendo sim unidade e harmonia. E aqui, irmãos, nós precisamos tentar entender o que isso significa. Não parece que Paulo está nos dizendo que todo mundo da igreja tem que ter exatamente as mesmas opiniões, ou que todo mundo da igreja tem que compartilhar exatamente da mesma visão. Não parece isso que Paulo está dizendo aqui. Pelo contrário, quando nós olhamos para a situação, nós começamos a entender que o problema dessa igreja, e que Paulo está tratando aqui nesse momento, não é um problema teológico, mas é um problema do coração. Por isso nós precisamos nos questionar o que isso significa. O que Paulo deseja para a igreja? O que Paulo está dizendo quando ele diz: não haja divisões no meio de vocês? Que tipo de unidade Paulo deseja para a igreja? E aqui, irmãos, como essa é uma exortação geral, é somente quando a gente avança nos versículos 11 e 12 que a gente consegue compreender a natureza do problema, a natureza das divisões e o que Paulo tão desejava. Veja os versículos 11 e 12. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Veja, irmãos, que Paulo nos conta algumas coisas. A primeira delas é que ele foi informado pelos irmãos da casa de Cloe, não é? A gente não sabe exatamente como essas informações chegaram até Paulo, né? Talvez essa pessoa chamada Cloe, ela enviou
alguns dos seus servos ou até dos seus familiares para ir até Paulo em Éfeso, onde ele estava quando escreveu a carta, para falar com Paulo e comunicar o que Paulo precisava saber. Mas a verdade é que a gente não tem certeza como essas informações foram desses irmãos da casa de Cloé até Paulo. Mas o que nós sabemos é que essas informações chegaram e eram más notícias. Esses irmãos da casa de Cloé levaram para Paulo a informação de que havia brigas no meio da igreja. Havia contendas no meio da igreja. E aqui, irmãos, é interessante perceber que Paulo não tem nenhuma dificuldade em citar que ele recebeu as informações de Cloé e dos membros da casa dela. É interessante, não é, irmãos? Porque muitas vezes quando nós vemos algum problema, algum pecado na igreja, quando nós vemos algum irmão cometendo alguma transgressão, algum pecado, quando nós vemos dificuldades e problemas sérios na igreja, normalmente nós não queremos nos envolver. Normalmente a gente até pode procurar algum presbítero, algum pastor, algum outro irmão e dizer, olha, irmão fulano estão brigados, estão tendo um problema ali. Existe essa dificuldade. E então, muitas vezes é questionado, mas então você quer levar isso à frente, você quer servir de testemunha, mas eu não quero me envolver. E Paulo faz questão de dizer quem foi a pessoa que de fato informou. E Cloé, com certeza, se dispôs a isso. Veja, muitas vezes nós ouvimos questões a respeito da igreja, mas nós não temos coragem nem de nos colocar como aqueles que de fato são testemunhas dos fatos, e nem nós temos coragem de colocar aqueles que falaram a respeito dos fatos. E Paulo não tem reserva alguma de dizer, eu ouvi de irmão tal e de irmão tal que há brigas no meio da igreja. Paulo não tinha dificuldades em envolver os irmãos, pelo contrário, Paulo entendia que a igreja é composta de irmãos e os irmãos precisavam ser envolvidos. E por isso Paulo faz questão de dizer, eu ouvi de Cloé. Ele poderia ter dito, eu ouvi de alguns irmãos, mas ele faz questão de citar o nome da pessoa de quem ele ouviu. Isso era importante para Paulo. Paulo então diz que ouviu dessas pessoas que havia conflitos, contendas, brigas naquela igreja, irmãos. Foi por causa então dessas notícias, sabendo das brigas e das divisões da igreja, que Paulo começa a sua carta tratando exatamente desses assuntos. E quando a gente percebe a natureza dessas questões, a gente percebe quão grave era a situação da igreja. No versículo 12, Paulo vai nos dizer que as divisões giravam em torno dos líderes, ou em torno de líderes da igreja. Paulo menciona alguns grupos aqui. Paulo menciona alguns irmãos que diziam que eram de Paulo, ou seja, dele mesmo, do apóstolo Paulo, outros que diziam que eram de Apolo e outros que diziam que era de Cefas. Cefas aqui é uma referência ao apóstolo Pedro, não é? Cefas é o nome aramaico de Pedro, não é? Pedro é o nome grego dele. Então, alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro. E existiam grupos dentro da igreja. Aparentemente, irmãos, esses três líderes, Paulo, Apolo e Pedro, em algum momento pastorearam a igreja. Paulo, nós sabemos, fundou a igreja, passou 1 ano e meio com os irmãos. Apolo, nós sabemos que também passou um tempo com os irmãos. Nós sabemos disso no capítulo 19 do livro de Atos, no versículo 1. O texto nos diz que Apolo ficou com aqueles irmãos, congregou com aqueles irmãos. E o texto de Atos também nos diz, no capítulo 18, que Apolo era um grande pregador da palavra. O texto nos diz que Apolo era um homem eloquente, era um homem poderoso nas Escrituras. É exatamente essa palavra que Lucas utiliza para descrever Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E é verdade, nós não temos nenhum registro de que Pedro tenha pastoreado essa igreja, mas é muito provável que ele tenha passado um tempo ali. Afinal de contas, se ele não tivesse passado algum tempo ali, provavelmente Paulo não teria mencionado ele. Ou seja, ao que parece, nós temos 3 pastores que haviam passado por essa igreja, e essa igreja estava dividida em torno desses 3 pastores que haviam passado por aquela comunidade, por aquela congregação. É interessante, irmãos, que Paulo, no versículo 12, ele ainda fala de um outro grupo, ou aparentemente ele fala de outro grupo quando ele diz, eu sou de Cristo, né? Aqueles que dizem, eu sou de Cristo. É mais difícil, irmãos, entender essa frase, e existe pelo menos 2 explicações sobre essa frase, eu sou de Cristo, né? Na primeira frase,
eu sou de Cristo seria uma representação de mais um grupo, ou seja, a igreja não estaria dividida em 3 grupos, mas em 4. Aqueles que diziam que eram de Paulo, de Apolo, de Pedro e até os que diziam que eram de Jesus Cristo. E esses que diziam que era de Jesus Cristo, eles diziam que era de Cristo para justamente não precisar obedecer e atender nenhum outro líder. Então eles diziam que eram de Jesus Cristo porque eles não precisavam se submeter nem a Paulo, nem a Apolo, nem a Pedro. Ou seja, eles faziam o que bem entendiam por dizer que serviam ao Senhor Jesus Cristo, não é? Esse grupo, alguns autores vão dizer, vão ser chamados de os espirituais em outros momentos da carta. Há algumas dificuldades, irmãos, com essa interpretação, não é? Apesar de alguns pastores entenderem dessa forma, mas há pelo menos 2 grandes dificuldades. A primeira é que esse grupo de Cristo não é mencionado em nenhum outro lugar da carta. O único momento onde esse grupo parece ser mencionado é aqui. Paulo vai falar no capítulo 3, no capítulo 4, sobre o grupo de Cefas, sobre o grupo de Apolo, sobre o grupo de Paulo. Paulo vai falar desses 3 grupos, mas ele não menciona o grupo de Cristo novamente. Ele só menciona 3 grupos. Ele não menciona 4 grupos. Ou seja, parece que há 3 grupos e não 4. E somado a isso, irmãos, é interessante que tanto antes, no capítulo 1, quanto depois, nos capítulos 2 e 3, Paulo fala sobre como nós pertencemos a Cristo e como nós devemos obedecer e servir somente a Cristo. Ou seja, não parece que Paulo, quando diz eu sou de Cristo, está falando de algo ruim ou de um grupo ruim. Por isso, então, eu entendo que a melhor forma de nós interpretarmos essa frase eu sou de Cristo é uma afirmação do próprio Paulo. Paulo está utilizando uma afirmação irônica, não é? Lógico, dentro desse contexto, como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, mas eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele é de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês seguem homens, mas eu pertenço a Cristo. Em outras palavras, eu creio que o apóstolo Paulo está se contrapondo aqui. Paulo está mostrando que esses 3 grupos que serviam a Paulo, a Pedro e a Apolo estavam errados, porque eles estavam seguindo a homens. Ele não. Paulo servia ao Senhor Jesus Cristo e somente ao Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação de Paulo, eu sou de Cristo, prepara para aquilo que ele vai dizer depois. Paulo vai dizer que apenas Cristo foi crucificado, que ele tinha a mente de Cristo, que ele era um servo de Cristo e que até mesmo ele havia se tornado um tolo por causa de Cristo. Paulo está nos mostrando, irmãos, como é tolo seguir a líderes humanos. E percebe, irmãos, o que estava acontecendo nessa igreja aqui. 3 pastores provavelmente haviam passado ali, se não 3, pelo menos 2 haviam passado ali. E esses pastores haviam conseguido reunir grupos que eram, vamos dizer assim, um fã-clube, né? E aqui, irmãos, a gente precisa entender um ponto muito importante aqui, ou pelo menos 2 pontos. O primeiro é que Paulo em nenhum momento diz que Pedro, Apolo ou ele era culpado dessa situação. A culpa não era de Apolo, a culpa não era de Pedro, a culpa não era de Paulo. Não foram eles que incentivaram essas divisões, mas os próprios irmãos se dividiram. Os próprios irmãos preferiram seguir líderes diferentes por causa da imaturidade e do orgulho de cada um deles. Pelo contrário, Paulo afirma que Pedro prega o mesmo evangelho que ele. Paulo, inclusive no final da carta de Corinto, ele vai dizer que insistia muito para que Apolo visitasse a igreja. Ou seja, Paulo não tinha problema com Pedro, Paulo não tinha problema com Apolo, o problema não era dos líderes, o problema era da igreja. E aqui, irmãos, a gente aprende também como pastores bons, presbíteros bons, não são uma garantia de uma igreja fácil ou de uma igreja saudável. Muitas vezes uma igreja pode ter bons pastores, mas por causa dos seus próprios pecados, ser uma igreja difícil, ser uma igreja problemática, ser uma igreja doente. Era exatamente isso que estava acontecendo. Paulo não coloca a culpa em Pedro, Paulo não coloca a culpa em Apolo, Paulo não coloca a culpa nele mesmo. Eles não fizeram errado, eles pastorearam bem a igreja, mas a igreja sim havia pecado. A igreja estava se dividindo.
E mais uma vez, nós precisamos olhar para o texto e entender que não era uma questão teológica. Afinal de contas, Paulo disse que pregava o mesmo evangelho de Pedro. Paulo incentiva Apolo a visitar a igreja, ou seja, não era uma divisão teológica por opiniões diferentes. A divisão aqui era uma divisão que girava em torno da personalidade de Paulo, Pedro e de Apolo. Inclusive, quando questões giravam em torno de doutrinas, em torno da verdade da palavra, Paulo, em outras cartas, vai incentivar os irmãos a se separarem. Na carta aos Gálatas, por exemplo, Paulo diz que os irmãos não deveriam se juntar com aqueles que pregavam um falso evangelho. E a exortação de Paulo aqui é exatamente o contrário. A exortação de Paulo é: deixem os conflitos e se tornem uma só igreja. Vivam como um só povo. E a gente então, irmãos, precisa entender melhor por que esses irmãos estavam se dividindo em torno dessas três pessoas. E eu creio que para entendermos isso, o versículo 17 é muito importante. Porque Paulo diz que ele não foi pregar o evangelho com sabedoria de palavra. E aqui nós precisamos lembrar um pouco do contexto da cidade de Corinto para entender melhor o que estava acontecendo ali. No mundo grego, no mundo desses irmãos, existiam grandes filósofos, grandes oradores. E na cultura grega esses homens eram muito importantes. A cultura grega era uma cultura de filósofos. Eles tinham os filósofos como grandes celebridades. Se hoje nós vemos grandes celebridades como cantores, artistas de maneira geral, na Grécia os filósofos eram as grandes celebridades. De maneira que existiam grupos que seguiam a filósofos diferentes. E era muito comum que quando você se tornasse discípulo de um filósofo, você iria acompanhar esse filósofo até o fim da sua vida. Quando você se juntava a um grupo, você então se tornava membro daquele grupo e você não se misturava com os demais grupos, com os demais filósofos e assim por diante. Existia uma fidelidade entre discípulo e mestre. Além disso, naquela cidade, irmãos, existia especialistas na arte de falar, na arte do que nós chamamos de retórica, não é? Que é justamente a arte de falar. Na cidade de Corinto existiam especialistas, filósofos especialistas em falar bem. E esses filósofos eram tão capazes, irmãos, que eles viviam disso. Eles viviam de dar discursos ao povo e de tentar persuadir o povo. E eles ganhavam dinheiro disso, eles ganhavam um bom dinheiro disso. Inclusive, havia desafios entre eles, entre os sofistas, de alguém fazia o seguinte: estava uma roda de sofistas, uma roda desses filósofos, e então alguém dizia: olha, você vai precisar fazer um discurso a respeito dessa mentira aqui. E dava uma mentira para ele. Vamos dizer, o céu é cinza, ou o céu é preto. E aí então ele fazia um grande discurso de que o céu era preto, e se ele conseguisse então emocionar, comover as pessoas através de uma mentira, então ele mostrava a sua capacidade. E muitos conseguiam fazer isso. E essas pessoas se tornavam famosas. E na cidade de Corinto existia muito isso. Quanto melhor a pessoa falasse, quanto mais a pessoa tivesse capacidade de usar as palavras, de enganar, de persuadir, de fazer emocionar alguém, mais famoso era esse filósofo, esse sofista, e mais discípulos ele juntava. Ao que parece, irmãos, essa cultura adentrou dentro da igreja. E o resultado? O resultado é que esses irmãos estavam julgando os pastores de acordo com a capacidade que cada um deles tinha de articular, pregar e ensinar. Então existia o grupo que dizia: não, o melhor pregador de todos é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega, o apóstolo Paulo é um homem muito inteligente, o apóstolo Paulo domina o grego, domina o hebraico, o apóstolo Paulo estudou aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo é mais capacitado. Outros diziam: não, mas Apolo prega melhor do que Paulo. Paulo pode até saber mais que Apolo, mas quem prega melhor é Apolo. E outros diziam: não, Pedro é o melhor pregador. Pedro viveu com Jesus Cristo. Pedro pegou uma só vez e 3.000 pessoas se converteram. E então essa disputa, irmãos, girava em torno da igreja. Só que não era apenas uma preferência por pregador.
É comum, né? E muitas vezes nós preferimos ouvir a pregação de um pastor, nós temos um pastor querido, que nós nos afeiçoamos, que nós gostamos de ouvir. Isso não é um pecado, isso não é um problema. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é que essa preferência por pastores diferentes, por líderes diferentes, por pregadores diferentes, estava dividindo a igreja. A tal ponto de um grupo não ouvir o outro. O grupo de Paulo não ouvia os ensinamentos de Apolo e dos irmãos que faziam parte do grupo de Apolo. E os irmãos do grupo de Apolo não ouviam o grupo de Paulo, nem ouviam o grupo de Pedro. E havia muitas brigas e conflitos na igreja por causa disso. E infelizmente, irmãos, o que está acontecendo aqui em Corinto é aquilo que pode acontecer em igrejas que passam por mudança de liderança frequente, né? É possível que uma igreja se apegue tanto a um pastor que quando vem um outro pastor, ela não está disposta a mudanças. Ela não está disposta a ouvir uma pregação diferente, ou não uma pregação diferente em termos do conteúdo, mas em termos da forma, né? Um pastor prega de um jeito, o outro prega com outra forma. Então não há disposição, porque se afeiçoou a um tipo de pregação, né? Ou a um modo de pregação e assim por diante. Lógico, eu não estou falando, irmãos, em pregar coisas diferentes. Nós cremos que a melhor forma de pregação é a pregação expositiva. As demais pregações não se comparam à pregação expositiva. A pregação expositiva é a melhor pregação. A pregação do Evangelho é a única pregação que nós devemos fazer. Porém, nós sabemos que mesmo entre os pregadores que pregam o Evangelho, que pregam expositivamente, há diferenças. E nós podemos muitas vezes colocar as nossas preferências em nome do bem da igreja, em nome da unidade, acima da unidade da igreja, perdão. E o que estava acontecendo aqui, irmãos, é que por causa da imaturidade desses irmãos e do orgulho desses irmãos, eles estavam escolhendo lados e se dividindo. De maneira que Paulo precisa até mesmo se apresentar como apóstolo, porque senão talvez ele não fosse ouvido por todos. A verdade, irmãos, é que além disso, provavelmente questões financeiras estavam envolvidas. Existia uma outra divisão na igreja, existia uma divisão dos mais ricos, dos mais pobres. Isso provavelmente influenciou, afinal de contas, aqueles que tinham mais condição financeira geralmente estudavam mais e queriam ouvir pregações mais difíceis, mais elaboradas, mais belas, enquanto os mais simples preferiam uma pregação mais simples. Isso também dividia a igreja. Enfim, a situação era séria. A situação era muito difícil e tudo isso, irmãos, causado pela imaturidade e pelo orgulho daqueles que não sabiam que estavam debaixo de um único Senhor, de um único Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. O que nós veremos então a partir do versículo 13 ao 17 é a tentativa de Paulo de ensinar a esses irmãos que o que une a igreja é a mensagem do Evangelho. Paulo vai ensinar esses irmãos que o que une a igreja não é Apolo, não é Pedro, não é qualquer outro pregador. O que une a igreja é a mensagem do Evangelho. Veja então, a partir do versículo 13, como Paulo mostra o absurdo das divisões. Paulo faz algumas perguntas, não é? Paulo diz: será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E aqui, irmãos, evidentemente são perguntas que já têm uma resposta evidente. Primeiro, Paulo questiona: será que Cristo está dividido? E é evidente que não. E por isso Paulo está mostrando o absurdo que era a atitude daqueles irmãos. Paulo estava dizendo: irmãos, vocês estão dividindo o corpo, mas vocês se esquecem que o corpo é de Cristo e Cristo não está dividido. Vocês estão dividindo a igreja, mas a igreja é de Cristo e Cristo não está dividido. As divisões, irmãos, no meio da igreja são absurdas, porque o Senhor da igreja, Jesus Cristo, não está dividido. É absurdo dividir a igreja por causa dos seus líderes. Todo o argumento do apóstolo Paulo aqui é nos mostrar que há apenas um único Senhor da igreja, Jesus Cristo. E esse cabeça não será dividido, não pode estar dividido.
E ao falar isso, ele usa o seu próprio exemplo para mostrar como é absurdo dividir a igreja por causa dos seus pastores, dos seus pregadores. Ele diz: será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E veja, irmãos, que Paulo tem o cuidado de não utilizar o exemplo de Pedro ou de Apolo, não é? Paulo usa o próprio exemplo. Ele fala dele mesmo, ele diz: eu não fui crucificado por vocês. Eu não morri na cruz por vocês. Vocês não deveriam ter um grupo por minha causa, porque eu não morri por vocês. Apenas um único Senhor morreu na cruz por vocês. Um único Senhor deu a vida por vocês. E vocês devem estar debaixo somente desse Senhor, Jesus Cristo. Paulo ainda diz: vocês não foram batizados no meu nome. Paulo está certamente lembrando a ele que eles foram batizados em nome de Cristo. Eles foram batizados em nome daquele que é o fundamento da igreja, irmãos. E aqui nós aprendemos, irmãos, que focar em líderes, mesmo os grandes líderes, como o apóstolo Paulo, é retirar de Cristo o seu local de dignidade. Foi Cristo que morreu por nós. Foi Cristo que nos resgatou. Foi Cristo que perdoou os nossos pecados, morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Foi Deus que nos chamou eficazmente em Cristo para um relacionamento vivo de comunhão com Cristo. Por isso, irmãos, é somente em Cristo que a igreja possui vida e unidade verdadeira. Quando nós focamos em homens, quando imaturamente nós focamos em homens, a igreja se divide. Porque a gente prefere ouvir a um e não ouvir a outro. Nós preferimos a forma como um fazia e não a forma que o outro fazia. E então nós deixamos de servir a Cristo e de servir ao Senhor. Mais uma vez, irmãos, observe, Paulo não fala de questões teológicas aqui. Quando Paulo fala de questões teológicas, de verdades centrais da fé, ele diz que deve haver divisão. Paulo nos ensina que nós não devemos compartilhar a mesa, ou o púlpito, ou a igreja com aqueles que negam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. O problema dessa igreja não é que existiam irmãos pregando um falso evangelho, pelo menos ele não vai tratar disso nesse momento. O problema é que a imaturidade desses irmãos estavam provocando divisões por causa de personalidades e não por causa da palavra de Deus. Para mostrar essa realidade, Paulo enfatiza que não só ele não morreu pelos irmãos, não só os irmãos não foram batizados em nome dele, mas ele mesmo não batizou muitas pessoas ali. Veja o que o versículo 14 em diante, 14 até o versículo 16 nos diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. E veja, irmãos, como é interessante as palavras de Paulo aqui. Paulo diz que dá graças a Deus porque ele não havia batizado muitos irmãos naquela igreja. E aí, fora do contexto, irmãos, essas palavras são muito estranhas, não é? Imagine, um pastor dá graças a Deus porque não batizou. Normalmente os pastores dão graças a Deus porque batizam, porque batizaram as pessoas. Mas imagine um pastor chegando e dizer: irmãos, graças a Deus porque eu não batizei nenhum de vocês. Paulo está dizendo isso. E a razão dessas palavras de Paulo é porque o contexto era tão grave, as divisões eram tão sérias, os conflitos tão profundos, que ele precisava usar uma linguagem pesada como essa. As palavras de Paulo, irmãos, sugerem que havia orgulho nos irmãos que foram batizados por ele mesmo. E por isso ele faz questão de dizer que batizou poucos. Ele batizou Crispo, batizou Gaio, batizou os da casa de Estéfanas, e depois ele mesmo disse que não se lembra se batizou mais algum, né? E eu não sei se Paulo está dizendo isso com a intenção de dizer: olha, se eu batizei mais alguém não é tão importante assim, eu nem me lembro, né? Imagine, né? O pastor que lhe batizar dizia: rapaz, não sei nem se eu batizei você, eu nem me lembro se eu batizei você. Paulo está usando esse tipo de linguagem, né? Graças a Deus que eu não lhe batizei, e se eu batizei eu nem me lembro. Mas tudo isso que Paulo está dizendo, irmãos,
é para que aqueles irmãos não se orgulhassem por terem sido batizados por ele. E lembra do que nós falamos a respeito de que na cidade de Corinto era muito comum que quando alguém se tornasse discípulo de um filósofo, discípulo de um grande mestre, ele se tornava então fiel a esse discípulo e continuaria sendo discípulo dele até o fim? Paulo estava mostrando a esses irmãos que essa mentalidade não deveria entrar na igreja. Era provável, irmãos, que porque Paulo batizou alguns, porque Apolo batizou outros, porque talvez até Pedro tenha batizado alguns na igreja, esses irmãos resolveram adotar esses pastores como os seus mestres, os seus líderes para sempre. E então, talvez quando Apolo chegou, alguns irmãos disseram, não, quem me batizou foi Paulo. Eu sirvo a Paulo, é Paulo quem me ensina, é Paulo que é meu mestre, é ele que é o meu pastor, eu não sigo nem escuto esse Apolo não. Já outros que foram batizados por Apolo disseram, olha, Paulo eu não escuto, Pedro eu não escuto porque eu fui batizado por Apolo, porque eu fui discipulado por Apolo. E Paulo então diz, graças a Deus, porque eu não batizei muito de vocês. Paulo parece que está antevendo que seria muito mais grave se ele tivesse batizado mais gente lá. É interessante, irmãos, que Thomas Schreiner ele nos diz, Paulo comunica a esses irmãos que a pessoa que realizou o batismo é completamente insignificante. Veja, toda a estrutura do pensamento de Paulo é para mostrar isso. Paulo está dizendo, irmãos, vocês não foram batizados no meu nome. Paulo está mostrando, aquele que batiza é insignificante diante daquele pelo qual nós somos batizados. O mais importante não é se nós fomos batizados por Apolo, por Paulo ou por Pedro. O mais importante é que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que é importante, é isso que Paulo está tentando mostrar para os irmãos. Não importa quem batizou vocês, importa que vocês foram batizados no nome de Cristo. E é nesse contexto, então, que Paulo nos diz no versículo 17, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Essas palavras lidas fora de contexto podem parecer equivocadas, né? Porque afinal de contas nós lembramos que Jesus Cristo nos disse lá em Mateus 28 que os apóstolos foram enviados para pregar o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Ou seja, Deus envia os apóstolos para pregar e para batizar. O que Paulo está nos ensinando então? O que o apóstolo está nos mostrando, irmãos, não é que o batismo não é importante. Mas o que Paulo está nos mostrando, irmãos, é que a missão central é a pregação do Evangelho. O batismo é justamente a consequência da pregação do Evangelho. Primeiro, a pregação do Evangelho acontece e depois o batismo vem. E não o contrário. Ninguém é batizado sem ouvir a pregação. Mas é através de ouvir a pregação da palavra que nós somos salvos, e porque nós somos salvos, nós somos então batizados. É por isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu fui enviado para pregar o Evangelho. Essa é a missão para a qual Deus me chamou. O batismo estava debaixo da missão e fluía da missão de pregar o Evangelho. E Paulo diz que essa era a missão dele, pregar o Evangelho. E quando Paulo fala disso, Paulo diz que não pregou com sabedoria de palavra para que a cruz de Cristo não fosse anulada. Como nós já falamos anteriormente, na cidade de Corinto nós tínhamos grandes oradores, grandes filósofos que tinham grande prestígio, cuja especialidade era de fato falar, comover as pessoas. E desta forma, naquela cultura, os oradores, os filósofos eram avaliados pela sua capacidade de comover as multidões, a sua capacidade de comover as multidões e levar ao choro, a fazer o que eles queriam e assim por diante. E como nós falamos, essa cultura entrou na igreja de maneira que os pregadores estavam sendo avaliados nesse sentido. E Paulo faz questão de dizer, irmãos, quando eu fui pregar entre vocês,
Eu não preguei entre vocês com sabedoria de palavra. Eu não preguei entre vocês usando os melhores artifícios da retórica, tentando comover vocês, tentando emocionar vocês, tentando fazer vocês chorar, tentando comover vocês. Eu preguei somente o Evangelho. E Paulo faz questão de dizer ainda que ele pregou o Evangelho dessa forma, porque se ele pregasse com sabedoria de palavra, ele anularia a cruz de Cristo. E aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo é muito profundo. Paulo não está dizendo apenas que a forma não é importante, mas o conteúdo é. Paulo está dizendo algo mais profundo do que isso. Paulo está dizendo, a forma é importante sim. Paulo está dizendo, não só o conteúdo é importante, mas a forma é importante. E Paulo está nos dizendo que quando um pregador, ele prega a palavra de acordo com a sabedoria humana, ou seja, usando artifícios humanos para comover, para guiar a multidão, para convencer humanamente, artificialmente a multidão, isso é anular a cruz de Cristo. Irmãos, basta nós refletirmos um pouco para observar que a cultura de Corinto não ficou lá só em Corinto. Hoje, em nossos dias, nós temos muito presente essa cultura de que nas pregações as multidões têm que ser emocionadas. A igreja precisa chorar, e para fazer a igreja se emocionar, para fazer a igreja chorar, para despertar emoções, os pregadores fazem de tudo. Os pregadores colocam fundo musical, os pregadores colocam jogo de luz, né? Aquela luz baixa, preta, para criar todo um ambiente. Os pregadores utilizam frases de efeito, os pregadores falam muitas vezes baixinho para emocionar e gerar um clima. Tudo isso utilizando artifícios de retórica, sabedoria de palavra. E Paulo diz que essas coisas anulam a cruz de Cristo. E talvez você escute esses pregadores que utilizam esse artifício e diga, não, mas eles fazem isso, mas a palavra é boa. Paulo está dizendo, não importa. Paulo está dizendo, não importa se a palavra é boa. O que importa é que com o método deles, eles estão esvaziando a cruz de Cristo. Porque eles estão tentando gerar salvação por meios humanos e não por meios espirituais. Eles estão tentando gerar conversão por meio de artifícios humanos e não pelo poder do Evangelho de Cristo. E Paulo diz que isso é suficiente para que alguém anule a cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você vê algum pregador, algum filósofo dos nossos dias, algum coach dos nossos dias que utiliza de todos esses artifícios para comover, para emocionar, saiba que Paulo rejeitou pregar a palavra dessa forma. Porque Paulo disse que para ele isso não era pregar a cruz de Cristo. Paulo confiava na cruz de Cristo. Paulo vai dizer em outra carta que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação. E Paulo tinha plena certeza que esse poder é suficiente para salvar pecadores e levar pecadores ao arrependimento. O que nós vemos então, o que Paulo critica, irmãos, é o foco no estilo, na retórica do pregador, ao invés do foco na mensagem do Evangelho. O argumento de Paulo é que quando nós utilizamos esses artifícios para tentar comover as multidões, nós estamos atrapalhando a verdadeira proclamação do Evangelho. David Garland, ele adverte o seguinte: pregadores fiéis devem ensinar somente a palavra de Deus e buscar somente a sua honra e o seu louvor, a honra e o louvor da palavra de Deus. Quando pregadores utilizam esses artifícios para comover e guiar as multidões, esses pregadores estão atraindo glória para si mesmos. Eles querem ser louvados muitas vezes por serem habilidosos no uso da palavra, mas Paulo adverte que isso é pecaminoso. Paulo adverte que isso significa anular a cruz de Cristo.
No fim das contas, irmãos, o que Paulo está nos dizendo é que nós podemos nos dividir por causa da nossa imaturidade, por causa do nosso orgulho, preferir indivíduos, cultuar personalidades, mas é somente a cruz de Cristo e o Evangelho que une uma igreja. Uma igreja não ficará unida por muito tempo se ela gira em torno do seu pastor ou do seu conselho. Uma igreja não permanecerá viva por muito tempo se ela gira em torno de alguma personalidade dela. Porque pastores saem, pastores e presbíteros mudam, inclusive eles morrem, não é? Mas é somente a verdade do Evangelho que permanece para sempre. É somente a verdade do Evangelho que pode manter a igreja unida, firme, no verdadeiro e único propósito, que é de fato glorificar a Deus em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos, irmãos, é que sim, a nossa imaturidade, o nosso orgulho, sim, podem provocar divisões na igreja. Mas nós cremos que há um único Senhor, um único Redentor da igreja, que não é o pastor, que não são os presbíteros, que é unicamente o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós devemos olhar, é a Ele que nós devemos ouvir, e é o Evangelho dEle que nos mantém unidos e que supera o nosso orgulho e que supera inclusive a nossa imaturidade. Que o Evangelho de Cristo nos una e que aquilo que Deus uniu através do seu Evangelho, nós não venhamos separar. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque nós não fomos unidos em torno de um simples homem, de um pregador, de um presbítero, de um pastor, ou até mesmo de um apóstolo. Nós fomos unidos por meio e por causa do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor da igreja, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não permita, Senhor Deus, que essa igreja se esqueça disso. Não permita, Senhor Deus, que esta igreja, que nós, por causa da nossa imaturidade, do nosso orgulho, coloquemos as nossas preferências pessoais acima da vontade de Cristo. Sim, nós podemos ter preferências, nós podemos ter opiniões, nós podemos ter gostos pessoais, mas essas coisas jamais podem nos dividir, essas coisas jamais podem ser colocadas acima da palavra de Cristo e daquilo que o Senhor ordena. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, confere unidade a esta igreja a cada dia, em Cristo, seu único cabeça e Senhor. A igreja muda, seus líderes mudam, mas o Evangelho permanece para sempre. E é nesse Evangelho, ó Pai, que nós queremos estar firmados, na cruz de Cristo, no único Senhor e Salvador da tua igreja. Firma essa igreja na verdade, não nos homens, e que firmada na verdade, essa igreja cresça, avance para a honra e glória do Senhor. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.